Graça e paz. Bom estar de volta, estar com vocês novamente. Até porque o frio de São Paulo não é frio de gente, não, misericórdia. A matar outros, eu não. Vamos para a Escritura, irmãos. Gênesis capítulo 19. Nós leremos a última parte do capítulo, do versículo 30 ao versículo 38. Essa palavra. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Amém. Senhor, fala conosco por meio da tua palavra. Tem misericórdia de nós, ilumina nossa mente para compreendermos esse texto tão difícil, tão complexo, e abre nosso entendimento para compreendermos os teus caminhos aqui. É o que nós te pedimos no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Chegamos a um dos textos mais inquietantes das Escrituras, um dos textos mais complicados em termos da manifestação do pecado no livro do Gênesis. Meus irmãos, esta é uma narrativa que nos força a confrontarmos, colocarmos frente a frente as profundezas da depravação humana na ação das duas filhas de Ló, que se deitaram com seu pai para procriarem a partir dele. E também da surpreendente obra e assustadora manifestação da providência nesse ato tão perverso do pecado no mundo e entre os homens. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas duas filhas buscaram refúgio numa caverna, como nós vimos no versículo 1. E é aqui, então, a partir do verso 30 até o versículo 31, que a história toma um rumo sombrio e perturbador. No primeiro versículo dessa passagem que nós lemos, nós vamos perceber que isso acontece após a saída de Sodoma e Gomorra.
No verso 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Tinha tomado o coração das duas filhas de Ló o receio de não mais poderem constituir família, visto que os seus noivos ficaram para trás. Para entender, então, meus irmãos, esse texto corretamente, nós vamos aplicar aqui o que chamamos de método histórico-gramatical. Vamos observar três pilares fundamentais: a literatura, a teologia e a história, que estão contidas nesse texto aqui. Temos aqui uma tríade importante. Isso significa que vamos nos ater ao que o texto diz no seu contexto original, cultural e literário, sem impor as nossas ideias ou sensibilidades modernas ao que está acontecendo aqui. O fato desta passagem tão difícil estar nas Sagradas Escrituras não manifesta nenhum tipo de maldade da parte de Deus. Na verdade, manifesta o tipo de maldade do coração humano. E o livro de Gênesis vai nos mostrar gradativamente como a pecaminosidade vai tomando conta da vida social dos seres humanos, da vida religiosa e da vida da cultura de modo geral. Então, o cenário aqui é de completo desamparo. Ló perdeu sua esposa, suas filhas perderam seus futuros cônjuges, ele está isolado com as suas filhas, testemunhou a destruição de Sodoma e Gomorra, as duas filhas estavam desesperadas. Esse é o cenário que nós temos diante de nós, e é o cenário que Ló tinha diante dele também. Então, na angústia daquelas duas moças, elas chegam a uma conclusão para uma solução do problema, e uma solução chocante. A primeira delas, deixar o pai bêbado, embriagado, sem poder de domínio sobre seus sentidos, sobre sua vontade, sobre os seus desejos, para que elas pudessem gerar filhos a partir do seu pai. Embora as proibições acerca do incesto estejam mais claras no livro de Levítico, nós podemos perceber que quando Moisés registra isso no Gênesis, muito tempo antes de Levítico, o tom da narrativa e a intenção dela é reprovar o ato das filhas de Ló e não aprovar. Mas a intenção também, aqui não só de Moisés, ou não de Moisés, mas do Espírito Santo, é mostrar a obra da providência e apresentar a obra redentora de Cristo. Esse é o objetivo do Espírito Santo nessa passagem tão difícil. Será que você pode ver como Cristo aparece aí? Será que você pode ver como, diante de uma tragédia dessa tão grande, retratada nesse texto, a graça pode ser apresentada para a salvação da sua vida, da sua casa? Do nosso tempo, nós vamos perceber isso. Vamos para o texto. Primeiro, nós aprendemos aqui sobre a depravação das filhas de Ló. A depravação aqui não é manifestada como na sensualidade de Sodoma e Gomorra. Era uma solução pragmática, mas isso demonstrava também depravação. Mesmo a melhor das intenções pode estar repleta de intenções pecaminosas que não condizem com a vontade de Deus. A solução que elas buscaram aqui foi o incesto. É uma violação grave da moral estabelecida por Deus. Deus estabeleceu a relação de marido e mulher, não de pais e filhas, não de mães e filhos. O texto nos mostra a corrupção do coração humano a tal ponto de ele estar envolvido numa boa intenção, coloque isso entre aspas, para preservar a linhagem de Ló, ou para a autorrealização das filhas de Ló. No mundo antigo, precisamos nos lembrar que uma mulher que não gerava filhos sentia-se desonrada e era tida como desonrada na sociedade. Então, aqui, para elas, nesse momento, o que estava próximo valia a pena. Embora não fosse o uso comum no meio do povo de Deus, elas preferiram agir dessa forma. Ló, por sua vez, aqui é um personagem trágico, né? Na verdade, Ló vai sendo apresentado em Gênesis sempre como um personagem trágico e suscetível ao erro. Ele é passivo, ele foi embriagado, ele parece alheio ao que está acontecendo.
sua falta de liderança, sua falta de discernimento. Tudo isso é evidente na narrativa. Desde a escolha para morar em Sodoma e Gomorra até este momento final, um pecado de incesto entre ele e suas filhas. Seu estado aqui é de embriaguez. Lembremos algo importante aqui, porque a embriaguez aqui é um símbolo de cegueira moral e espiritual. O texto não isenta Ló de culpa, mas mostra que seu pecado foi passivo. Sua passividade o torna cúmplice do pecado. Sermos passivos diante do pecado não nos isenta da culpa. Não adianta dizer, não fui eu. Não fui eu. Dietrich Bonhoeffer dizia que se calar ou silêncio diante do mal é o próprio mal. Não reagir contrariamente ao mal, ao pecado, é o próprio pecado. Aqui nós temos a condenação implícita nas Escrituras do ato dessas duas jovens. O propósito principal desse texto, no contexto canônico, é mostrar algo muito interessante a partir da geração daqueles dois filhos que vieram de Ló com as suas filhas. Mas aqui, antes de chegarmos a um ponto mais alto do que o texto nos apresenta, em termos de teologia bíblica, em termos de progresso da revelação, nós devemos nos lembrar que por trás de toda a sordidez do pecado das filhas de Ló e do próprio Ló, está a soberania de Deus, irmãos. Por trás de toda a ação pecaminosa, por mais devassa que ela seja, está a soberania de Deus. Isso é o mais chocante no texto. A forma que Deus opera por meio desse episódio é o que deve nos chocar mais no texto do que o próprio pecado das filhas de Ló. As ações pecaminosas das filhas de Ló aqui nos mostram que Deus não é derrotado pelo pecado, que Deus não compactua com o pecado, mas o pecado não o vence. O pecado não deixa Deus imóvel. O pecado não amordaça a Deus. O pecado não algema a Deus. A descendência surge. Os moabitas e amonitas, eles vão se tornar inimigos de Israel, inimigos do povo de Deus. E a Bíblia vai apresentar várias repreensões do Senhor a esses povos. Mas o próprio Deus, em sua soberania, tece a história de maneira que a redenção pode surgir mesmo dos piores lugares. Permitam-me aqui uma aplicação. Mesmo na sujeira do pecado, mesmo na sordidez do coração humano, Deus pode tirar água da rocha. Deus pode trazer algo maravilhoso de algo perverso. Que coisa, né? O Evangelho de Mateus, meus irmãos, nos vai apresentar algo importante. Abra lá comigo, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler juntos, versículo 5, o que é que diz? Salmão. Muito bem. Ruth veio do povo moabita. Ela é incorporada à linhagem de Davi. Portanto, Jesus está ligado a Ruth e ao povo moabita. Diante daquele perverso pecado da história de Ló e suas filhas, Deus está conduzindo tudo para a vinda do Messias, para a vinda do Salvador. O Senhor pode usar até mesmo o mal para cumprir seus propósitos redentores.
e demonstrar sua providência. Deus não é derrotado pelo pecado. As coisas aqui para nós. Primeiro, mesmo quando nós temos uma teologia solidamente bíblica e nós cremos que a salvação é proveniente apenas do Senhor e que ela jamais pode ser perdida ou pode ser arrancada de nós, parece-me que em alguns momentos de nossa caminhada cristã, na prática, o nosso coração duvida disso. Há uma coisa dupla acontecendo. Nosso coração ama o Senhor, mas ao mesmo tempo ele duvida que o Senhor se agrade de nós para nos salvar. Na prática, nós queremos encontrar alguma coisa boa em nós, pelo mínimo que seja, para Deus dizer assim, merece. Mas não é assim. Não é assim. Não há nada em nós que faça com que mereçamos a salvação vinda do Senhor. Nós devemos reconhecer a profundidade do pecado, assim como aconteceu na história das filhas de Ló. Meus irmãos, podemos justificar os nossos pecados, inclusive com boas intenções. Mas eu fiz isso por causa disso. O coração humano é enganoso. A narrativa nos mostra aqui isso claramente. Boa intenção não transforma o pecado em virtude. Boa intenção não transforma o pecado em virtude. Seu coração está enganando você. Somos chamados, através desse texto, a examinar os nossos corações honestamente e nos arrependermos. Somos convocados a confiarmos no Senhor unicamente, na graça de Deus, para a nossa santificação. Somos desafiados a confiarmos no Senhor acerca do nosso futuro, mesmo quando ele parece incerto, nebuloso e contrário. Somos desafiados a entendermos que a condução de nossa vida não está em nossas mãos. Nós não podemos desviar a nossa vida, nem um côvado, como diz a Escritura, como disse o próprio Senhor. Nem um côvado. Confiemos no Senhor, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando os nossos sonhos parecem que serão frustrados ou nunca se realizarão. Não vá pelo caminho de que, custe o que custar, eu vou alcançar o que eu quero. Não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Mas se você for em rebeldia ao Senhor, em rebeldia contra Deus, saiba de uma coisa. Você se frustrará, Deus não. Você se frustrará, Deus não. Seus caminhos estão diante de Deus e perante Deus e no controle de Deus, mesmo quando você faz o que não deve, mesmo quando você calcula errado. Calculadora erra também. Calculadora erra. Confie na soberania de Deus. O incesto e a rejeição dos moabitas e amonitas são eventos terríveis, julgados por Deus, mas ao mesmo tempo, a história de Ruth nos mostra que a providência de Deus é maior e mais poderosa do que o pecado dos homens. Deus pode trabalhar através das nossas falhas. Que coisa, né, irmãos? Deus pode trabalhar no meio de tragédias. É interessante porque os ateus ainda continuam dizendo no nosso tempo, se Deus existe porque há tanto mal no mundo, eles não entendem que Deus está trabalhando ali, no caos, na desordem, na maldade. E que a maldade já tem o prazo de validade estabelecido. Deus pode trabalhar no meio dos nossos pecados para nos conduzir à sua vontade. Lembremos de que a história é a história da salvação. A sua vida, a sua história está dentro dessa grande história da salvação. Eu ouvi certa vez alguém dizendo assim, Deus trabalha a teu favor. Não, Deus trabalha em favor dele, da vontade dele. Todas as bênçãos que chegam na sua vida, ou todas as disciplinas do Senhor que chegam na sua vida, é por causa dos planos dele. Você não é o centro, não. Ele é o centro.
Agora, é claro que nesse plano, né? Nesse rio que parece torto, tem uma música do Marcos Almeida que diz isso. Deus está trabalhando, tudo para ele está alinhado. Para a gente parece que está tudo fora de lugar, tudo torto, tudo troncho, como a gente fala no Nordeste. Mas para Deus está tudo acontecendo segundo os seus desígnios. Deus está no controle mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida. Mesmo nos momentos mais pecaminosos da nossa vida. E é interessante como Deus pode nos permitir descermos até o fundo de um poço terrível de pecado para nos mostrar a luz da graça. Terceiro lugar, busque a santidade em todas as suas escolhas. A passividade de Ló serve como um alerta para nós. Ser passivo é pecar da mesma forma do que ser ativo na realização do pecado. Passividade é um pecado de covardia contra Deus. E muitas vezes a passividade esconde um desejo oculto pecaminoso no coração. Nossas escolhas, por menores que pareçam, têm consequências. Sempre virão as consequências. A nossa responsabilidade é viver uma vida de obediência, santidade, fugindo do pecado, buscando a vontade de Deus em todas as áreas da vida. Mas esse texto também nos ensina o seguinte. Esse texto nos ensina lei e graça. Esse texto não nos ensina sobre um Deus que está esperando o próximo pecado que você vai cometer para acabar com a sua vida. Esse texto não está nos apresentando um Deus carrasco, que vive torcendo para o seu povo pecar, para ele mandar o primeiro castigo. Perceba que Deus não manda fogo do céu e consome Ló e suas filhas. Deus não faz isso. Deus faz isso com Sodoma e Gomorra. O texto vai nos ensinar que a graça para os maiores pecados que cometemos, de que Ele é misericordioso, irmãos, de que Ele é bondoso, de que Ele ama o seu povo e cumprirá os seus desígnios. Se Deus determinou a sua salvação, Ele não perderá você. O mais bonito disso é que Ele não perderá você à custa de castigos severos. Eu vou trazer você castigando você severamente, para que você me sirva com medo. Porque se você pecar novamente, eu castigarei novamente, você vai viver debaixo de um jugo de opressão. Não é essa forma que aparece nas Escrituras. Ele nos constrange pelo favor. Ele nos açoita pelo amor. Somos açoitados pelas bênçãos da graça. Somos fustigados pela misericórdia divina, que nos contorna, nos abraça e nos mostra a nossa indignidade, ao mesmo tempo promove acolhimento a esses pecadores terríveis que somos nós. Nós não somos melhores que Ló nem que suas filhas. Nós não somos. Obviamente, quando nós lemos esse pecado, o pecado do filho de Noé, Sodoma e Gomorra, aquele caso de Juízes, do esquartejamento, são textos bíblicos que nos chocam, né? E eles vêm para nos impactar, para nos tirar o sono, para nos fazer estarmos num dia perturbado depois de uma manhã devocional, depois de lermos essas porções. E pensarmos nisso o dia todo, dizer, misericórdia, como é que Deus permite um negócio desse? Aquele caso do estupro da filha de Davi. São passagens terríveis das Escrituras, mas que estão lá. E Deus quer comunicar ao seu povo muitas coisas que estão ali. Então, o que levamos conosco de um texto tão difícil como esse? O que podemos levar mais na nossa bagagem, na nossa peregrinação até o dia final? A conclusão é clara. A história de Ló e suas filhas é um testemunho da necessidade de um Salvador. Todo coração humano precisa de salvação. Ela expõe nossa própria tendência ao pecado, ela expõe a nossa incapacidade de controlarmos a nossa própria vida. Mas mais importante do que isso, irmãos, ela aponta para a soberana graça de Deus que culmina em Cristo. Cristo
é o ponto mais alto aqui. Assim como Deus, em sua providência, trouxe Ruth, a Moabita, para a linhagem de Davi, e finalmente Cristo, ele nos convida, Deus nos convida a sermos parte dessa história da redenção. Ele nos atrai, é um convite atraente. Ele nos convida nos trazendo para essas bodas. Que esta verdade nos encha de humildade, meus irmãos, de arrependimento. E acima de tudo, de esperança na obra completa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Salvador. Você pecou muito essa semana, mas você tem um Salvador. Você tem um Salvador. As circunstâncias podem, de fato, ter levado você a determinados pecados, ou você permanecer em alguns vícios. Mas eu quero dizer a você hoje, você tem um Salvador. Não só da condenação final, um Salvador para os seus pecados cometidos hoje, nessa semana. Para os seus vícios de hoje. Você tem Salvador. A obra de redenção é aplicada nisso também. Mesmo quando você é terrivelmente passivo diante do pecado, você tem Salvador. Mesmo quando você é obstinado, rebelde e ativo no pecado como as filhas de Ló, você tem Salvador. Você está na história de Deus. E Deus sempre escreve a história para satisfazê-lo. Nunca para frustrar-se. Na história de Deus, quando nós lemos as Escrituras, irmãos, nós não teremos aquela experiência do final do filme ter sido péssimo. Do herói morrer e o filme acabar. Não temos isso. Não temos aquela experiência, sei se você já teve essa experiência, certa vez eu comprei um livro de um filósofo espanhol, um livro maravilhoso, é um best-seller, e quando chegou na conclusão do livro, todas as páginas estavam em branco, a gráfica errou na impressão. Agora eu tive uma raiva grande quando estava lendo aquele negócio. Mas como é que acontece um negócio desse aqui? E agora? Como é que eu vou saber? E passei um tempo sem encontrar esse livro, ele estava esgotado. Não, Deus não... A gráfica divina não erra, irmãos. A pena divina não erra. A conjugação de Deus, a equação de Deus, nunca estarão erradas. Graça nos alcançou. Obra completa, esperança em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplica ao nosso coração. Que graça tão constrangedora é a tua, Senhor. Que salvação tão maravilhosa. Que grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, nos mostrando quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Aplica tudo isso, Senhor, ao teu povo, às nossas vidas. Amém.